Bom dia, moradores de todo o mundo. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio Rodrigo Romero César, do Ministério da Internet Casa de Oração, Jerusalém Celestial. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Moradores de todo o mundo, todos aqueles que ouvem este vídeo, minha mãe Vera Lúcia Romero César e meu pai José César me ensinaram a palavra de Deus. Me ensinaram especificamente nesse versículo que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado por Satanás. O Espírito de Deus não tenta a ninguém, a palavra de Deus nos ensina. Ele testa. Tentar não, mas o diabo é o tentador. Aquele que tem artimanhas, que tem sutilezas, que tem a astúcia, o mal. Então Deus permitiu que o inimigo tentasse ao próprio Jesus Cristo. Nós vemos que um pai tem tanto cuidado com os seus filhos, que em tudo ele conheceu os pormenores desta vida, desta criação. Da mesma forma como nós, seres humanos, somos tentados, Jesus Cristo foi tentado como homem, sendo Deus, tendo duas naturezas, 100% Deus e 100% homem. Como 100% homem, ele foi tentado por Satanás como nós somos, com uma única diferença, porém ele sem pecado. Minha mãe me dizia: filho, um pai tem cuidado com os seus filhos e uma mãe tem cuidados com os seus filhos. Procura caminhar pelo trajeto que seus filhos vão passar antes dos filhos passarem. Da mesma forma, Jesus Cristo fez por nós. Já havia provado a morte antes de nós, deste tempo da criação, existíssemos há mais de 2000 anos. E havia conhecido a morte e ressuscitado dentre os mortos como a primícia daqueles que dormem, dando-nos garantia da nossa ressurreição corporal, da nossa ressurreição do corpo. Porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós vemos que Satanás é um sonhador. Satanás tentou ao próprio Deus na esperança de encontrar alguma fraqueza no próprio Deus, entendendo na mente dele o seguinte: uma mente que se considera superior à mente do ser humano e considera-se com capacidade de destruir ao próprio Deus. Isso na cabeça dele. Disse ele o seguinte: tentarei a parte humana de Jesus Cristo, e pela parte humana eu destruirei a parte divina, porque se ele pecar como homem, como Deus, ele terá fracassado em sua missão. E então, ele usou todas as sutilezas que utiliza com o ser humano em proporções muito maiores. Naquele instante, era o momento X, era a oportunidade que não iria se repetir novamente. Então, o que aconteceu? Ao tentar o próprio Criador, ele obteve a frustração dos seus planos, vendo a santidade do nosso Pai, do nosso Deus. Sabendo que ele estava há 40 dias sem se alimentar, ele tentou a Jesus: transforma estas pedras em pão. Sabendo ele que ele tem este poder de transformar as substâncias, de mudar a característica da matéria, porque para Deus nada é impossível. E ele, respondendo, mesmo estando com fome, com a sua natureza humana, porque o ser humano tem fome, ele disse ao tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É desta mesma forma que nós devemos viver. Moradores de todo o mundo, nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ao Senhor Jesus Cristo, que nos deu uma resposta tão maravilhosa, porque Ele é Deus, verdadeiramente é único. Seja dada a adoração única, seja-lhe entregue todas as coisas. Que a memória de Vera Lúcia Romero César, que a memória de José César, meus pais, seja abençoada por Cristo.